virtude da saúde pública. O prefeito Zenaldo Coutinho chamou a imprensa várias vezes para amenizar o problema, mas acabou fechando o hospital para uma reforma definitiva. Os pacientes foram remanejados para a Santa Casa, hospitais particulares e para o já superlotado e precário PSM do Guamá. Para a Associação dos Servidores da Saúde, a situação tende a piorar a cada dia. Aqui a situação, que já era complicada, ficou desesperadora. A Associação dos Servidores da Saúde de Belém garante que o hospital não tem as mínimas condições de atender a demanda e também de abrigar os profissionais que trabalham em situação de absoluta precariedade. Rosana denuncia ainda que o governo municipal usa servidores nomeados para maquiar informações e pressionar servidores de carreira a não denunciar as irregularidades. 1.100 trabalhadores que estavam dentro do pronto-socorro sabem, e todos esses trabalhadores estão indignados. E não podem falar. Não podem falar porque sofrem assédio moral de supervisores que ele colocou, ganhando gratificações lá para poder manter a ordem e manter o silêncio dos servidores. A coordenadora da associação também diz que o prefeito Zenaldo Coutinho implantou uma política que prejudica os trabalhadores da saúde e que, por causa disso, a tendência é que a situação fique ainda pior. Rosana alerta a promotores de justiça e procuradores da República para acompanhar as ações da Prefeitura com relação ao atendimento à saúde depois do desastre no prédio do PSM da 14 de março. Eu acho que a situação agora é grave. Eu acho que agora o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal, que aí ajudou a impulsionar uma ação civil pública junto com as entidades, que fez uma vistoria na primeira semana de junho no Hospital Pronto Socorro e que está para dar relatórios para as entidades. Agora é o momento, porque foi contestado pelo prefeito. Quando o prefeito chega diante de um canal de televisão e diz que estava tudo normal, que foi reformado 30 compartimentos no pronto-socorro, que não foram reformados 30. Por que não foram? Porque estava se mostrando as imagens como estava dentro do pronto-socorro Mário Pinotti. Nunca foi inaugurada uma UTI pediátrica. A população sabe. E o Ministério Público vai apurar a possível omissão do comando do Corpo de Bombeiros do Pará na fiscalização do prédio do PSM da 14 de março em Belém. Para o órgão, a tragédia poderia ter sido evitada e o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, pode ser responsabilizado. As cenas de pessoas sendo socorridas pela janela do pronto-socorro municipal Mário Pinotti causou espanto e choque em toda a população paraense. Com os elevadores parados e as escadarias repletas de fumaça, os pacientes precisaram sair de forma improvisada para evitar algo ainda mais grave. Por não atender os alertas do Ministério Público Federal a respeito dos problemas no hospital, o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, pode ser condenado pelo incêndio e pelas mortes. Por não ter tomado providências, Zenaldo pode ser considerado o principal responsável pelo acidente no local. Por conta disso, pode ser acusado de homicídio doloso. Após conversar com um oficial do Corpo de Bombeiros, que pediu para não ter a identidade revelada, o Diário do Pará publicou na edição de quarta-feira, dia 1º de julho, denúncias que acusam Zenaldo Coutinho de tentar manipular o laudo do Corpo de Bombeiros, que vai apontar as causas do incêndio. Segundo o denunciante, Coutinho se reuniu com o comandante-geral dos bombeiros, pedindo o laudo emitido pela corporação em 2014, apresentando as precariedades do PSM. Em entrevista ao Diário, o oficial disse que o prefeito queria entender os tópicos apresentados no relatório e, a partir daí, convencer os bombeiros a emitir um laudo sobre o incêndio que aponte como causa algo que não foi previsto na ação civil pública expedida pelo MPF ano passado. Diante disso, nós tentamos conversar com o coronel Naum Fernandes, comandante da corporação, sobre a matéria publicada no jornal. Vamos esperar o laudo concreto. A corporação ela está fazendo o seu trabalho. E eu quero frisar que o mais importante naquele momento foi o salvamento das vítimas. O Corpo de Bombeiros ele cumpriu com o seu trabalho, fez o salvamento das vítimas e também salvou o patrimônio também. Então, nós conseguimos evitar maiores transtornos. O importante é a vida do ser humano. Certo. Mas o prefeito Zenaldo fez algum pedido diretamente ao senhor quanto a esse laudo de 2014? O prefeito Zenaldo Coutinho fez algum pedido em especial diretamente ao senhor quanto a esse laudo de 2014 e a emissão desse laudo depois do incêndio? O Corpo de Bombeiros ele tá construindo esse laudo. Então, vamos ter um pouco de paciência. Tá? O perito está fazendo o seu trabalho, tá certo?
no momento, é muito cedo nós darmos essa resposta. Agora, o senhor sabe que se houver algum tipo de manipulação nesse laudo, pode haver alguma, principalmente no laudo que vai ser emitido ao Ministério Público Federal, pode ter alguma ação criminal envolvendo tudo isso aí? Não, o Corpo de Bombeiros, ele presta para a sociedade um trabalho sério, nós somos sérios, tá certo? Então, jamais isso ocorrerá. Perceba que quando a nossa equipe toca no assunto, o homem se aproxima do comandante. Ele faz parte da assessoria do governo estadual e tenta impedir que o coronel responda às nossas perguntas. Se o laudo não sofrer nenhum tipo de ajuste a pedido da prefeitura, pode confirmar a responsabilidade de Zenaldo na tragédia. Por ignorar os constantes alertas do Ministério Público Federal em relação às condições precárias do hospital, ele assumiu os riscos de qualquer fatalidade que acontecesse no local, como de fato houve. Nesse caso, se acusado e condenado, Zenaldo Coutinho pode pegar, segundo o Código Penal, de 6 a 20 anos de prisão. Para isso, tem um perito que está trabalhando para poder dar essa resposta concreta à sociedade. No momento, não podemos adiantar esses resultados. Somente o perito é que vai dizer a respeito do que foi que houve. Em Ananindeua, a unidade de pronto atendimento do Icuí está